Gente, nós fazemos parte do canal Fábrica de Higiene. Somos alunos da Escola César Minito Magnavaca. Somos do segundo ano do ensino médio. Estamos aqui para fazer o trabalho de matemática. Faço parte do grupo constituído por Ana Carla, eu, Ana Carolina, Isabela Gonçalves, Júlia Mendes e Laís Alves. Hoje nós vamos falar sobre tangente de um arco trigonométrico. Bom, antes de tudo, é importante sabermos o conceito inicial de tangente, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Aplicando isso no arco trigonométrico, nós temos aqui um triângulo retângulo, onde AT é o cateto oposto e OA é o cateto adjacente. Bom, aqui nós temos o raio, e todo raio vai até 1. No caso aqui preenche todo, então ele será 1. Aplicando na fórmula, vai ser AT, que é o nosso cateto oposto, sobre 1, que será o cateto adjacente. Logo, a nossa tangente do ângulo alfa vai ser AT. Se o ponto M coincidir com B ou com B', as retas OB e OB não interceptam o eixo das tangentes. Por isso, dizemos que não existe tangente de um arco com extremidade em B ou em B'. Ou seja, na primeira volta da circunferência trigonométrica, não existe tangente de 90 nem de 270 graus. Para determinar a tangente de 0 e tangente de 180, 0 e 180, marcamos a circunferência trigonométrica os pontos associados a 0 e 180, conforme a figura. Como as retas que passam por esses pontos e pelo centro da circunferência interceptam o eixo das tangentes no ponto das ordenadas 0, concluímos que a tangente do 0 e a tangente de 180 será 0, porque intercepta o eixo das tangentes aqui, no caso. Então, tangente de 0 e 180 vai ser 0, e tangente de 90 e 270 não existe. A variação adicional da tangente é o seguinte: se um arco trigonométrico tiver extremidade no primeiro ou no terceiro quadrante, o prolongamento do raio vai passar por extremidade que interceptará o eixo das tangentes em um ponto T de ordenada positiva. Ou seja, aqui ele é positivo e o prolongamento do raio está passando por essa extremidade. Se um arco trigonométrico tiver extremidade no segundo, será negativo. Nesse caso aqui, vai ser negativo, porque... Logo, no primeiro e no terceiro quadrante, teremos positivo. E no segundo e no quarto quadrante, teremos sinais negativos, devido à explicação que nós demos anteriormente. A gente vai resolver alguns exercícios sobre tangente para deixar mais explicadinho. Bom, o exercício que a gente pegou é para classificar as opções como verdadeira ou falsa. A primeira opção está falando que tangente de 65 graus é maior que tangente de 50. Para provar isso, a gente coloca no arco trigonométrico e coloca aqui o arco, o ângulo de 50 graus e o ângulo aqui de 65 graus. Bom, como estão no eixo positivo, que é no primeiro quadrante, a maior tangente seria de maior módulo, que no caso é de 65, que pega toda essa região aqui. Então, essa opção, ela é verdadeira. Bom, na segunda opção, a gente tem tangente de 140 graus maior que tangente de 110. Essa aqui seria uma opção falsa, já que como as duas são negativas, a gente tem que, no caso, a de menor módulo seria a maior das duas. Então, o certo seria de 110 maior que 140. No caso, aqui está falando que 140 é maior que 110, então aqui é falso. Aqui está pedindo a tangente de 120. Jogando no arco trigonométrico, o 120, o ângulo de 120, é correspondente de um ângulo de 60. E aqui a gente precisa da ajuda da tabela trigonométrica, que é aquela dos principais ângulos, 30, 45 e 60, onde você tem o seno, o cosseno e a tangente. No caso, eu coloquei só a tangente, porque é o que a gente vai precisar aqui. Bom, a tangente de 60 é raiz de 3. Então, consequentemente, já que o 120 é correspondente do ângulo de 60, a tangente de 120
também vai ser raiz de 3. Porém, ela vai ser negativa graças ao quadrante que o 120 se encontra. Então, tangente de 120 é igual a raiz de 3. Aqui tá pedindo a tangente de 7π sobre 6. 7π sobre 6 é a mesma coisa que 210. Então, é o mesmo caso do exemplo anterior. 210 é o correspondente do ângulo de 30. Aqui, eles são iguais, são correspondentes um do outro. A tangente de 30 é a raiz de 3 sobre 3. Então, consequentemente, a tangente de 210 também será a raiz de 3 sobre 3. E como o 210 ele está no terceiro quadrante, ele é positivo. Então, a tangente de 7π sobre 6 é igual a raiz de 3 sobre 3, positivo. Aqui no quinto exemplo, a gente tem tangente de 300. E é no caso dos dois últimos exemplos que você vai pegar o correspondente de 300. Uma forma para você achar o correspondente de 300 ou de qualquer outro número é diminuindo aqui no caso 360, que está aqui nessa linhazinha, que é uma volta completa, diminuir ele por 300, que no caso aqui dá 60. Bom, aqui no sexto exemplo, a gente tem falando que tangente de 50 graus vezes tangente de 310 é menor que zero, ou seja, é um número negativo. Bom, jogando no arco trigonométrico, a gente tem que a tangente de 50 está no lado positivo e a tangente de 310 está no lado negativo. A tangente de 50 está no primeiro quadrante, a tangente de 310 está no quarto quadrante. Ou seja, multiplicando a tangente dos dois, mais com menos, dá um resultado negativo, ou seja, menor que zero. Então, essa afirmação aqui é verdadeira. Aqui no sétimo e no último exemplo, a gente tem que tangente de 13π sobre 18 sobre tangente de 16π sobre 9 é menor que zero. É uma afirmação falsa, porque a tangente de 13π sobre 18, que é o 130, ele está no segundo quadrante, que o sinal é negativo. E a tangente de 16π sobre 9, que é 320, está no quarto quadrante, que o sinal também é negativo. Então, na hora de dividir os dois, daria um sinal positivo, que não é menor que zero no caso. Então, é falso por isso. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado.